Professor Rubens está com a gente desde o começo também. Professora Carol, que está um tempo também com a gente de matemática, física, e o Faz Tudo também. E detalhe, Guzo, eu não errei nome de ninguém. Tá bem? Que eu sempre troco os nomes. Tá bem? Eu vou começar. Tá gravando, pode gravar? Espera um pouquinho só. Os professores estão perguntando como é meu nome. Às vezes eu esqueço também, tá bom? É Elis. Cleide, muito prazer. Igualmente. A outra professora, eu não sei o nome, Maria Júlia Filha, né? É Odinalva. Oi, tudo bem? Como vai? Tudo um bem? prazer tê-las aqui. Pessoal, eu estou gravando, pode gravar? O problema é que vai aparecer só eu, o japonês fica aqui do lado. Por quê? Para aparecer. Ali, tá ficando. Elis? Oi. Eu estou gravando, pode gravar? Pode gravar, fica à vontade. Depois eu passo a gravação para vocês. Gente, o áudio tá bom? Todos conseguem escutar bem? Tá bom, vamos começar? Vamos? Poxa vida, faz tempo que a gente não se fala, né? Então, estamos aqui em nome do Instituto Realiza Brasil, né? Vocês sabem que é um instituto que apoia essa parceria com a Escola Robert Kennedy, né? Então, estamos aqui, eu, Cleide e Odinalda, tá? E eu queria também que a Cleide se apresentasse rapidamente e a Odinalda também, por favor. Elas ambas são consultores, né, do Instituto Realiza Brasil, e a gente agradece aí a possibilidade delas compartilharem, né, esse encontro, porque a gente está numa fase aí de alinhamento de algumas coisas, né, então há nada melhor do que participar de um encontro com uma escola tão boa, né, uma escola Robert Kennedy, tá bom? Por favor, Cleide e Odinaldo. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cleide, eu trabalhei no PEI em 2012, eu fui diretora de uma das 16 unidades iniciantes do PEI, sofri, apanhei, adorei e não saí nunca mais do PEI. Eu fui diretora durante 32 anos, hoje eu estou aposentada como professora e como diretora, né, de escola, e agora trabalho junto com o Jorge Guzzo e com a Odinalva lá no Realiza Brasil, ajudando, né, com vocês. Na verdade, a minha intenção é passar, né, quando eu entro numa escola, ou quando a gente conversa com uma escola, sempre passar um pouco das minhas experiências, para que vocês percebam, né, que é possível fazer algumas coisas, não para que vocês façam iguais, as coisas que eu fiz, mas para que vocês possam ter uma ideia das loucuras que eu também fiz, né, das tristezas que eu passei e das muitas alegrias que eu tive no PEI. Ok? Eu fico à disposição de vocês, sempre que precisarem, podem contar comigo. Você, Odinalva. Olá, pessoal, eu sou Odinalva, sou uma supervisora aposentada da diretoria de Santo André. Atuei na PEI como implementadora desde 2017, atuando na escola Papa Paulo VI e Cristina Fittipaldi. E agora estou me juntando a Cleide e o Guzzo para a gente tentar auxiliar o que puder vocês aí dentro da escola. E estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem, tá bom? Elis, agora é com você. Você tinha me questionado, Guzzo, se tinha alguma temática a ser trabalhada, né? Aí eu pontuei para você, assim, a gente está com uma mistura boa aqui na escola. A gente tem professores que estão conosco desde 2014, dos 29 que ingressou juntos, né? Estamos só com 6 no quadro, de 2014 para cá. E os demais aposentaram ou foram para escolas próximas, porque abriu muitas PEIs. Então, assim, a gente tem trabalhado bastante, a gente tem retomado bastante todo o formato do PEI, né?
questão dos documentos, como se alinham os documentos. Então, eu gostaria, né, como eu falei para você anteriormente, que fosse mais um diálogo, né, assim, para a gente tá se alinhando, né, ver onde a gente pode estar melhorando. Eu lembro que no último encontro que a gente fez com a gestão, não sei se você recorda, nós pontuamos algumas fragilidades, você as ouviu e falou o seguinte, que nós tínhamos, né, enquanto gestão, dar consciência ao professor, né? E é isso que nós estamos fazendo, né, constantemente aí em questão da formação continuada, tá bem? O nosso planejamento de janeiro, fevereiro, né, foi voltado para a questão dessa formação, do dar consciência ao professor quanto à metodologia do PEI e como os documentos eles se cruzam, né? E aqui a gente está online com os PCAs, né, que a gente vai direcionar alguns questionamentos e vocês ficam à vontade. Nós temos 2 PCAs ingressantes, né, tanto de exatas como de linguagens, e temos o Hamilton aí, que você já conhece, que está conosco desde 2014, tá bem? Os professores estão aqui também, a gente pode estar discutindo, se você quiser direcionar algum tema para nós, né, para a gente estar trabalhando aí, começar a nossa discussão, fique à vontade. Não, eu acho que seria legal, como você falou, se alguém tiver, eu acredito que tem pessoas que querem fazer algum questionamento, fazer alguma pergunta, algum esclarecimento, abra o microfone aí para o pessoal faz a pergunta e a gente tenta responder. E aí, gente? Ninguém? Né? Nós temos, então eu começo. Nós temos, eu falando, né? Nós temos professores ingressantes, né? A gente sempre pergunta assim se o professor está gostando do programa, né? Na nossa frente eles falam que sim. Então, né? Na nossa frente está tudo maravilhoso, tudo funcionando muito bem, e a gente não sabe se é isso realmente que o professor sente, né? Se eles quiserem expor alguma coisa, que vai ser difícil, né? Falar. Alguém quer colocar alguma coisa? Fernanda? Não. Meire, você enquanto PCA... Meire, abre a câmera aí. Vamos começar pela Meire. Meire, enquanto PCA ingressante. Outra coisa, Guzo, a SEDUC, eles têm preparado formações excelentes, tá? A última formação que não existia, né, desde então era para PCA. Então, houve essa formação, né, para PCAs, falando de como funciona toda a legislação, e todos os PCAs já fizeram esse curso. Aí, diante disso, né, aí eu questiono os PCAs ingressantes, como eles estão se sentindo no papel de PCA, porque, queira ou não, eles têm 2 funções, eles são professores e são gestores. Então, eu acredito, dentro do programa PEI, o PCA é uma posição mais complexa, porque, ao mesmo tempo que ele é professor, ele é gestor. E separar os 2 lados é bem confuso, né? Torna-se difícil. Eu gostaria que os PCAs expusessem nessa visão que eles estão tendo agora e você colocasse, né, a sua dentro do programa, né? Como que funciona essa logística aí, como trabalhar com essas 2 funções e, ao mesmo tempo, a gestão de pessoas. Ok. Tá bem? Meire. Será que se eu falar daqui dá para ouvir? Tá. Dá para ouvir, Gusso? Gusso, você me... Tá falhando, não está ouvindo. Tem 2 microfones abertos no mesmo, tem 2 microfones abertos, aí dá ruído, tem que fechar um, tá? Da caixa. Por causa da caixa. Não, a microfonia está acontecendo por conta da caixa de som. Na realidade... Melhorou? Melhorou, Meire, por então, favor. Tá bom. Não precisa, gente. É rápido. Assim, na realidade, eu acho que assim, ainda estou aprendendo, né? Bastante. O estar como professora era uma situação, né? Hoje você tem 2 situações, né? Na realidade, eu tenho 2 situações. Eu ainda me sinto perdida às vezes, né? Ou sem poder conseguir dar conta das coisas que eu deveria dar. Mas, aos poucos, eu acho que a gente vai se encaixando, né?
Formação a gente faz, todas as dúvidas que tem. Ainda bem que tem a Elisa aqui para a gente poder, de repente, esclarecer algumas coisas. E, aos poucos, eu acho que você vai aprendendo e conseguindo encaixar na equipe, encaixar no programa. E é isso. Mas, assim, às vezes eu me sinto meio ainda perdida. Mas qual a sua questão, Meire? Você queria fazer alguma pergunta? Não, é que, assim, pergunta em si, não, né? O dia a dia que a gente vai aprendendo, né? São duas áreas, às vezes eu falo que é muita coisa, porque é ciência da natureza e matemática, além do estar em sala de aula, então é bastante coisa para você tentar administrar, né? Então, de repente, eu sei que não tem uma fórmula mágica, mas, de repente, como lidar com isso, né? Como lidar com a situação de repente, você se vê como PCA e, de repente, você se vê como professora. Porque são duas situações diferentes. Não é falar que é a mesma coisa, eu não consigo dizer que seja. Tá. Né? Até o próprio aluno, às vezes a gente entra em sala de aula e ele não te vê mais só como professora. Né? Tá. Às vezes os colegas até brincam, mas eles têm uma outra visão, que eu acho que não deveria acontecer, né? Ele deveria continuar com a visão enquanto professora. Tá. Então, eu vou falar algumas coisinhas sobre o PCA, sobre o papel do PCA, e se vocês tiverem alguma questão, por favor, aí vocês entrem, abram o microfone aí, tá, Elis, e peça para o pessoal interferir, mas é para interferir mesmo, tá? E interrompa aqui, me pergunte, e vamos estar alinhando, tá? Quando um PCA está funcionando no seu papel muito bem, né? Vamos começar pelo final. Isso que acontece na escola, né? Quando o PCA está trabalhando direitinho junto com seus professores, na prática, né? Quando ele está chegando, ele entra na sala dos professores, tá? E aí os professores comentam, né? Eles estão conversando lá, os professores, aí entra o PCA. Aí o PCA entra, aí os professores dizem assim, entrou aí um gestor. Vamos conversar e vamos alinhar com ele. Quando o PCA está trabalhando direitinho, junto com seus professores, isso acontece. Os professores enxergam o PCA como um gestor. Vem cá, gestor, vamos conversar, vamos alinhar e explique para a gente isso aqui, oriente a gente sobre isso. Agora, quando o PCA ainda não está trabalhando direitinho, né? O PCA entra na sala dos professores, aí os professores falam assim, vamos mudar de assunto porque chegou um gestor, né? Então, parece engraçado, é até engraçado na fala, mas isso acontece na prática, né? Então, quando o PCA ele é enxergado como gestor, ele é incluído, né? Ele é chamado, ele é solicitado, ele interfere positivamente também, né? Agora, quando o PCA ainda não está engajado com a equipe, e às vezes por resistência da equipe, às vezes por dificuldade do PCA, acontece essa diferenciação, tá? Então, quando convém, numa situação que ainda não está consolidada, quando convém, o PCA é encarado como professor. Pô, você é professor, cara. Você é professor, você tem que lutar aí pelas né, necessidades, dificuldades do professor. Aí eles colocam o PCA como professor, né, o professor. E quando convém, os professores colocam o PCA como gestor, né? Então, agora, outro ponto, né, do PCA, que a própria Mary colocou aí, que ela está no início, ainda está um pouquinho com dificuldade, normal, né? O PCA é o único da escola que usa 2 chapéus, né? Ele usa 2 chapéus, o chapéu do professor e o chapéu do PCA. E a maioria dos PCAs, isso não é o que eu acho, é o que a gente vê, né, nas escolas. A maioria dos PCAs andam pela escola usando os 2 chapéus. Isso que não pode, né? Ele usa os 2 chapéus.
Então, e na realidade, ele tem que usar, em vez em quando, um chapéu, em vez em quando, outro chapéu. Uma hora, ó, agora estou com o chapéu de professor, tá bom? Estou aqui como professor, tá bom? Se você é professor. Ó, agora eu sou gestor. Aí veste o chapéu de gestor, tá? Agora, o que é? O papel do professor está muito claro para todo mundo, né? Está muito claro para todo mundo. Agora, o papel do gestor PCA. Primeiro, o PCA tem que saber qual o seu papel como PCA. O seu papel de PCA está ligado diretamente às aulas da Base Nacional Comum. Ele é o responsável pelas aulas da Base Nacional Comum, tá? Da sua área. Então, e isso está relacionado diretamente com os principais papéis do professor. Simplificando, tá? O primeiro principal papel do professor é gestão de sala de aula, não é? O professor tem que ter uma boa gestão de sala de aula. Para resumir, o que é uma boa gestão em sala de aula? Bem abreviadamente, se vocês quiserem, vocês me perguntem, eu aprofundo mais, mas uma boa gestão em sala de aula é quando o professor, na sua sala de aula, ele pratica os princípios do programa Ensino Integral, pedagogia da presença, educação interdimensional, 4 pilares e protagonismo juvenil. Uma boa gestão em sala de aula é quando o professor pratica pedagogia da presença, educação interdimensional, para ensinar os meninos a praticarem os 4 pilares e também autonomia, competência e solidariedade, que é o quê? O protagonismo. Então, uma boa gestão em sala de aula é isso, tá? Então, o professor precisa garantir uma boa gestão em sala de aula, na sua disciplina. Enquanto que o PCA precisa garantir que todos os seus professores tenham uma boa gestão em sala de aula. Como? Fazendo formação, fazendo junto, acompanhando, observando, ajudando quem precisa, né? E elogiando e incentivando quem estiver fazendo bem feito. Uma boa gestão em sala de aula. Então, o PCA, quando entra na sala do professor, quando ele está assistindo, ele está entrando como PCA. Para quê? Para observar se o professor está praticando uma boa gestão em sala de aula, para ajudar se ele precisar, e para elogiar se o professor estiver fazendo bem feito. O segundo papel do professor é ensinar o currículo. Cumprir o currículo. Cumprir o currículo, cumprir aquilo que está no guia de aprendizagem. Cumprir aquilo que está no plano de nivelamento. Cumprir aquilo que está no plano de OE. E aquilo que está no plano das eletivas. Aí o PCA compartilha essas responsabilidades do nivelamento, OE e eletivas, com o PCG. Enquanto que a aula regular é praticamente exclusiva responsabilidade do PCA, com os seus professores da sua área. Então, o professor precisa ensinar o currículo que está lá, vamos falar só da aula regular. O professor precisa garantir o cumprimento do currículo da sua aula regular. E o PCA precisa garantir que todos os professores da sua aula cumpram o currículo. Assistindo a aula, ajudando, fazendo guia de aprendizagem juntos, e etc. E o terceiro, principal objetivo do professor é fazer com que o aluno aprenda o currículo. Aprenda aquilo que foi ensinado, que está lá no guia de aprendizagem. Então, o PCA tem a responsabilidade, corresponsabilidade com o professor, de garantir que todos os professores ensinem e que os meninos aprendam o que está lá no guia. É isso. O PCA, enquanto professor, ele tem que cumprir os mesmos papéis do professor na sua disciplina. E quando ele estiver atuando como PCA, seja assistindo a aula do professor, ou chamando esse professor para fazer junto, por exemplo, uma revisão do seu guia, fazendo alguma devolutiva para o professor, fazendo um PIAF para o professor, fazendo uma avaliação do professor, não é? Então, dentro desses 3 principais
dessas principais atribuições, desses principais quadrados, cabe ao PCA, que eu já falei várias vezes, mas cabe ao PCA monitorar o desempenho e o resultado do professor da sua área. Monitorar, o que significa? Assistir aula, fazer devolutivas, fazer PIAF, fazer avaliação de desempenho desse professor, né? Fazer reuniões de alinhamentos com os professores para garantir que todos os professores estejam alinhados com as mesmas comandas, com as mesmas diretrizes, com as mesmas lógicas, e etc. Alguém quer falar alguma coisa sobre PCA? Hamilton, quer colocar? Gus, eu vou fazer uma pergunta, tá? Como se eu estivesse ingressando no PEI agora e você expõe aí. Por que evidenciar e constatar o tempo todo dentro do PEI as minhas ações? Porque, primeiro, o que é evidência, né? Evidência é um registro. Evidência é um documento. Evidência é um instrumento de gestão. Evidência é uma planilha, por exemplo, de presença de professores, né? Planilha de qualquer coisa é uma evidência, tá? Uma ata de reunião é uma evidência. Um indicador é uma evidência. São registros, são dados, tá? Agora, o que é constatação? Constatação é aquilo que eu vejo, que eu vi, aquilo que eu ouço, que eu ouvi. É uma constatação. Eu assisti a aula do professor e eu constatei que ele pratica a pedagogia da presença. Por quê? Porque a hora que o Zezinho aprontou uma boa na sala de aula, o professor, muito calmo, ele ficou quieto no primeiro momento, e depois que o menino ficou mais calminho, ele foi lá, fez uma abordagem exatamente igual à recomendação de Antônio Carlos Gomes da Costa, fala no seu capítulo 2 do livro. Eu constatei, porque eu vi e ouvi, que ele pratica a pedagogia da presença. Tá? Agora, o professor registrou que cumpriu o currículo do bimestre. Está lá registrado na evidência das anotações do professor. Tá? O professor registrou lá que cumpriu o currículo. Aí, eu vou constatar, de fato, se ele cumpriu o currículo de acordo com a evidência no caderno dele. Aí eu vou na sala daquele professor, pego o caderno de um aluno primeiro, e verifico nas anotações do menino, que são as evidências, se de fato tem anotações ali, evidências, e o professor que realmente ensinou tudo que estava lá no guia. Peguei o caderno de um menino, peguei o caderno de outro, batia as informações que tinha na evidência do professor, como também na evidência dos cadernos dos meninos. Tá? Então, através das evidências, por meio das evidências, eu, de fato, tenho certeza que o professor cumpriu o currículo, porque eu constatei nos cadernos dos alunos, nas evidências, que ele realmente cumpriu. Tá? Eu vou contar uma coisa que a Cleide pode confirmar, né, que a gente fazia em 2012. No começo do programa, lá em 2012, a gente tinha que verificar se os diretores faziam as reuniões com os líderes de turma. Tá? Então, a gente chegava para o diretor e falava assim: diretor, o senhor está fazendo reuniões com os líderes de turma? Sim. Tem aqui as atas. As atas das reuniões, evidência, ele estava evidenciando. Alguns diretores mostravam fotografia que aquela reunião ou as reuniões estavam funcionando. Certo? Então, tinha evidências que o diretor estava fazendo reuniões com os líderes de turma. Mas, às vezes, para os pontos mais importantes,
você precisa constatar a evidência. E o que nós fazíamos? Saindo da sala da diretoria, a gente ia conversar com os líderes de turma, né? E a gente perguntava para o líder de turma a mesma coisa. O líder, né, no particular, assim, pegava um líder, as reuniões com os diretores estão acontecendo, né? Aí os líderes falam, não, está acontecendo sim, ó, tá, a gente faz as atas, está acontecendo assim, semanalmente a gente faz uma reunião com o diretor e tal, tá bom. Aí, tinha outros diretores que, quando a gente chegava na escola, eles falavam assim, poxa, estamos fazendo sim, Guzo, as reuniões, mas você tem alguma evidência que está fazendo as reuniões? Poxa vida, Guzo, a gente não tem evidência, cara, a gente precisa começar a fazer os registros e a gente não está fazendo. Pô, mas nós estamos fazendo sim, Guzo. Tá bom, mas não tem evidência que ele está fazendo as reuniões, né? E aí a gente chegava para os meninos de novo lá fora, falando, ô líder, está acontecendo as reuniões com os líderes, dos líderes com o diretor? Está sim, está sim. Você tem alguma evidência? Não. A gente não tem evidência, não tem ata, não tem fotografia, não tem nada. Mas estão acontecendo as reuniões. Aí existia poucos, mas alguns casos assim. Diretor, o senhor está fazendo reuniões com os líderes? E estamos sim, tem aqui as atas, ó, aqui, as atas estão aqui, ó, fresquinha, fiz agora, ó, tá aqui, ó, tá bom. Aí a gente chegava lá fora com os meninos e chegamos para o primeiro menino e falamos assim, está acontecendo as reuniões com o diretor? Que? Vocês estão fazendo reuniões com o diretor semanalmente? Não. Aí a gente pensava, né? Ah, talvez esse líder aí, ele tá meio desligado, né? Ou ele quer ferrar o diretor, né? Vamos perguntar para outro líder. Ô, líder, está acontecendo as reuniões com o diretor? Não. Não está acontecendo. Então, aconteceu o quê? O primeiro diretor tinha as evidências, e a constatação das evidências concluímos que o diretor estava fazendo a reunião. No segundo caso, estava se fazendo as reuniões, não tinha evidências, mas na constatação concluímos que o diretor estava fazendo as reuniões. Na terceira situação, o diretor tinha as evidências, e na constatação das evidências, concluiu-se que ele não estava fazendo as reuniões. E é necessário, muitas vezes, constatar as evidências. Tá? Agora, por que precisa ter evidências? E por que precisa ter as constatações? As constatações, eu já falei, as constatações é para concluir, às vezes, a veracidade das evidências. Tá? Agora, por que precisa ter evidência? Por exemplo, tem vários professores novos aí, né? Sim. Então, eu vou falar do guia de aprendizagem, que é uma evidência, que é um documento. Tá? É uma evidência, um documento. O que é um guia de aprendizagem? Um guia de aprendizagem é um documento que estabelece quantas e quais habilidades deverão ser ensinadas naquele bimestre para todas as salas de uma determinada série ou ano, certo? Tem que estar lá registrado. Estas habilidades, nessas semanas e tal, assim, assim, assim. Agora, também no guia de aprendizagem precisa ter os exercícios, as atividades e as dinâmicas que serão utilizadas para ensinar cada habilidade. Para ensinar essa habilidade, eu vou fazer isso, 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 isso.
No guia de aprendizagem também precisa ter as avaliações de processo que eu vou utilizar para verificar se o menino está aprendendo sim ou não aquela habilidade. Por quê? Porque se eu aplico essas avaliações de processo sobre aquela habilidade, se eles estiverem aprendendo, na avaliação detecto que eles estão aprendendo, aí eu continuo ensinando aquela habilidade. Agora, se eles não estiverem aprendendo, eu preciso retomar o ensino daquela habilidade com outras dinâmicas, com outros exercícios e outras atividades, porque aquelas que eu utilizei não foram eficazes. E eu tenho que registrar também essas outras, por exemplo, se não tiver lá no guia essas outras, eu preciso registrar no plano de aula daquela turma, porque isso aconteceu nesta turma. Então, eu preciso, se não tiver essas outras atividades no guia, eu registro no plano de aula que eu vou ensinei por meio de outras atividades, outras dinâmicas e outros exercícios. Aí eles aprenderam no processo. No guia também precisa ter as avaliações de resultados. No final de cada habilidade, é necessário avaliar quem aprendeu e quem não aprendeu. E no final, eu preciso, por habilidade, por aluno, registrar quem aprendeu e quem não aprendeu, porque quem aprendeu está tranquilo. Agora, quem não aprendeu, eu tenho que fazer um plano de recuperação de quem não aprendeu aquilo na aula regular, certo? E eu preciso registrar ou não preciso registrar quem aprendeu e quem não aprendeu cada habilidade? Preciso evidenciar ou não? Não é? Agora, pode falar. Um pouquinho. O que você está dizendo, Guzo, é que o professor ele é responsável por gerar indicadores da sua sala, ok? O professor precisa não só fazer o guia, como cumprir o guia. E se ele fizer alguma coisa diferente do que está no guia, para aquela turma, ele precisa registrar no plano de aula. É o professor que faz tudo isso. É o professor que registra quem está aprendendo, quem não está aprendendo, cada habilidade no processo. É o professor que tem que registrar, no final do ensino de cada habilidade, quem adquiriu, quem não adquiriu cada habilidade. Porque se ele não registrar, como é que a gente vai fazer um plano de recuperação para quem não adquiriu? Se ele não registrar, aluno por aluno, habilidade por habilidade, quem adquiriu e principalmente quem não adquiriu, como é que nós vamos recuperar esse menino? Precisa ou não precisa ter uma evidência, um registro? Precisa ou não precisa? Tá? Sim. E no final do bimestre, no guia de aprendizagem, também tem que ter a prova final. Essa prova final, ela precisa contemplar todas as habilidades ensinadas. Tem que ter essa evidência. Ó, no final do bimestre, a prova é essa, que contempla todas as habilidades. Se o professor cumpriu o currículo, se a maioria aprendeu todas as habilidades, eu aplico esta prova, certo? Precisa ter uma prova validada pelo PCA, validada pelo PCG, sim ou não? Sim. 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 Por quê? Porque no início do programa Ensino Integral, isso não existe. Não está ainda consolidado tudo isso que a gente falou. E sabe o que acontece?
no início de um programa ensino integral, ninguém monitora as atividades, ninguém sabe, ninguém deixa claro as atividades, as dinâmicas e os exercícios, ninguém deixa claro as avaliações de processo, ninguém deixa claro as avaliações do resultado. O professor faz do jeito dele, aí chega no final do bimestre, se faz a prova com 100% das habilidades que estão lá no guia, e a molecada tira 2 ou 3. Aí, peraí, professor, como é que todo mundo tirou 2 ou 3? Não sei. Mas o que o senhor fez? Não lembro. Mas quais habilidades? O senhor ensinou todas as habilidades? Ensinei, mas onde está registrado? Não tem. Quais as atividades que você utilizou para ensinar cada habilidade? Eu fiz na hora lá. Como é que você vai ajudar os meninos que tiraram 2 ou 3? Se não tem registros, se não tem evidências. Agora, quando tem os registros, as evidências, né? O guia, que é um registro, que é uma evidência, que é um documento, e também as evidências, que são as planilhas que são criadas, né, pelo professor, quando se tem, você vai falar assim, ó, o PCA, PCG, eu sou professor de matemática, tá? PCA e PCG, essa classe aqui, ó, eu apliquei o guia direitinho, eu apliquei a sequência didática do jeito que está aqui. Essa classe aqui está com muita dificuldade de aprender. E vou ter que criar algumas atividades, alguns exercícios a mais para esta classe aqui. Então, ó, eu fiz tudo direitinho do jeito que está aqui. Eles não aprenderam. Aquelas outras classes evoluíram, né? Aí, tá um pouco. Então, eu fiz essas atividades e eles começaram a aprender. Então, essas atividades aqui, o guia pode ser modificado depois, se essas atividades são melhores que as anteriores. Então, se você tem registro, se você tem evidências, dá para você comparar um com o outro e melhorar uma coisa que já até está boa, mas pode ser melhorada. Agora, se você não tem isso, como é que você vai tomar uma medida corretiva? Pode falar isso. Só pontuando aqui, conforme você está falando, né? Então, a avaliação, vamos dizer assim, a avaliação bimestral é mais uma oportunidade que o professor tem, né, de evidenciar se o aluno aprendeu ou não, mesmo porque durante o bimestre se foi trabalhado o nivelamento, se foi trabalhado a recuperação e o aprofundamento, e o currículo também, né, que muitas vezes nós temos que voltar, né, montar uma nova situação de aprendizagem para adequar aquela sala. E cada sala, mesmo dentro de uma série, elas são diferentes e têm suas especificidades, né? Eu tenho, sim, que montar uma prova, né, que eu possa averiguar se esse aluno aprendeu ou não. Aí, vamos lá. Eu sou um professor que eu não gosto que assista a minha aula, que eu não gosto que monitore. Por que o PCA entra tanto na minha sala? Por que a PCG está sempre me monitorando? Aí eu te pergunto, né, enquanto professor, qual a periodicidade da observação de sala de aula e qual que é a relação disso com as minhas avaliações? Pode repetir a pergunta, Elis? Vamos lá, novamente. Eu sou um professor que eu não estou fazendo esse monitoramento, eu não estou montando essa minha prova bimestral, como você pontuou anteriormente. A prova bimestral também pode ser um instrumento. Ponto. Aí eu tenho uma questão. Outro ponto. Eu sou um professor que eu não gosto de ser monitorado. Tá bem? Aí eu te pergunto, enquanto professor que não conheço o programa a fundo, qual a periodicidade da observação de sala de aula e do monitoramento dos documentos que eu produzo? Tá. Primeiro, a prova final do bimestre é uma avaliação de resultado do bimestre, para ter uma evidência clara e objetiva com todas as habilidades que estão lá no currículo, com todas as habilidades que foram ensinadas, quem aprendeu, quem não aprendeu. Certo? Então, se o professor ensinou 100% do que estava lá no guia, se a prova contempla
todas as habilidades que estão lá no guia, e a molecada toda tirou 8, poxa, 80% de êxito está excelente, né? Ao mesmo tempo, tem 2 habilidades aí, ou 20% das habilidades, que não foram adquiridas. Por que não foram adquiridas? Quer dizer, essas 2 habilidades que os meninos erraram, quase todos erraram. Pô, o professor foi excelente, hein? Começa por aí. Então, a prova, esse resultado, de novo, ele cumpriu o currículo, foi ensinado 100% do currículo, os meninos, a prova exigiu 100% do currículo que foi ensinado, e a molecada tirou 8. Esse professor é um professor excelente. Agora, tem duas habilidades lá que quase todos erraram. Por quê? Professor, o senhor seguiu aqui essa sequência didática, exercícios, atividades, avaliações, de acordo com o que está no guia? Segui, cara. Segui. Né? Mas olha que eu coloquei aqui no plano de aula, tá? Que ainda não deu certo, né? Pelo jeito, eu fiz mais isso e não deu certo. Então, se você tem essas evidências, dá para você chegar a falar com o professor de matemática, junto com o PCA e com o PCG, com outro professor de matemática, falei, caramba, o que a gente precisa melhorar nessa sequência didática para a molecada aprender? Porque, olha, quase todas não aprenderam utilizando essa sequência didática. Se você não tem a evidência, você não vai poder melhorar ainda mais aquele professor que é excelente, concorda? O professor, caramba, o que está acontecendo? E eu fiz exatamente isso, e a molecada não aprendeu. Se você tem registrado o que você fez, você tem uma referência, uma base para começar dali. Certo? Agora, um professor com dificuldade. Começa por aí. O professor, de 10 habilidades, ele conseguiu só ensinar 6. Aí, ele pode aplicar uma prova exigindo as 10 habilidades? Ele pode? Claro que não. Espera aí, tinha 10 habilidades para ensinar no bimestre. Ele ensinou só 6. Ele pode aplicar uma prova exigindo as 10 habilidades? Jamais. Ele pode cobrar só o que ele trabalhou, né? Não. Agora, por que o professor, por que os alunos não conseguiram, por que ele não ensinou as 10 habilidades? Por quê? Eles estão falando aqui atrás que não deu tempo. Ah, não deu tempo por quê, então? Não deu tempo por quê? De aula, os alunos não se interessam. Indisciplina. Espera aí. De novo, vamos concentrar o porquê que o professor não conseguiu cumprir, porque não tem uma boa gestão em sala de aula. Então... Só repetindo o que eles falaram, tá? Que não dá para ouvir, Guzo. Eles falaram o seguinte, indisciplina de sala de aula, porque não deu tempo de trabalhar as 10 habilidades. Indisciplina de sala de aula. Que mais? Ações de nivelamento, problemas socioemocionais, defasagens, alunos com muitos atestados médicos, que é o problema que a gente está enfrentando agora, que a gente não tem uma sala completa, todo dia é aluno diferente, né? Isso atrasa também toda a logística e a programação das aulas. Mas o que mais, gente? Entrada e saída de aluno, principalmente no ensino médio. Entra e sai muitos alunos para trabalhar. Então, tudo isso atrapalha o andamento do currículo. Tá. Vocês querem resolver todos os problemas do mundo em uma semana? Vamos concentrar em 2 coisas. Depois a gente trata essas outras dificuldades. O professor, ele precisa ter necessariamente uma boa gestão em sala de aula. Espera um pouquinho só, Gus. Como que eu abro aqui a tela inteira? Não está abrindo. Isso. Não está indo no meu notebook. Ó.
Então vem aqui, gente, mexer, que não está indo. Primeiro item lá, ó, ao lado do microfone. Aqui. É. Agora, Guzo, desculpa, você foi para a tela inteira, que a gente não estava te vendo. Tá. Gente, o Guzo é japonês, tá? A gente não estava vendo. Esse é japonês. Tá, esse é japonês, Marcelo. Tá bem? Desculpa, Guzo, pode continuar, você está na tela inteira. Pessoal, aluno entra e sai da escola, etc. Se a gente vamos tratar primeiramente esse aspecto do registro, do guia de aprendizagem, etc. Lembrando sempre que o professor precisa ter uma boa gestão em sala de aula para poder cumprir o currículo, né? Se ele não tiver uma boa gestão de sala de aula, que isso é um outro assunto que a gente pode tratar também, mas o professor não conseguiu cumprir o currículo, né? E aí, o professor não cumpriu o currículo, ele não pode exigir no final do bimestre uma prova com as 10 habilidades se ele ensinou só 6, não é? Então, aí, primeiro que ele tem que fazer uma prova somente com as 6 habilidades, tem que conversar com o PCA e com o PCG, anotar lá no plano de aula daquela turma, falar assim, ó, Elis, eu vou só fazer uma prova com as 6, porque eu só consegui ensinar as 6, tá bom? Aí, como é que o professor pode ser ajudado? Porque o professor precisa ser ajudado e assistido nessa situação que ele não conseguiu cumprir. Então, como é que ele vai só conversar com o professor? Precisa assistir a aula desse professor. O PCA precisa assistir a aula desse professor para observar o trabalho dele. Às vezes, o PCG também precisa assistir. Tá? Então, aí o PCG e o PCA assistiram a aula do professor. E aí, professor? O que o senhor acha que o senhor está com dificuldade de cumprir o currículo? Vamos tentar achar uma solução? A gente está aqui para te ajudar, tá bom? Aí o professor faz uma análise rápida e fala, sabe o que é, Gusto? Ô, Elis, acho que eu coloquei muitas atividades, muitos exercícios para ensinar as habilidades. Isso está tomando muito tempo, então eu acho que eu tenho que reduzir, enxugar um pouco o meu guia, para que eu consiga ensinar todos. Vamos revisitar, então, o guia? Vamos revisar o guia? Isso é um PIAF de processo. É uma avaliação de desempenho de processo. É um PIAF de processo. Então, vamos revisitar o guia. Aí falaram que a sala está muito bagunçada. Os alunos estão fazendo muita indisciplina. Professor, qual o diagnóstico que você faz? Que os meninos estão fazendo muita indisciplina. Por quê? Uma das causas. Os meninos são novos, ainda eles não têm projeto de vida. Então a gente vai ter que acionar o professor de projeto de vida, o vice-diretor, para fazer um trabalho para essa molecada ter projeto de vida, porque quem não tem projeto de vida não tem disposição para estudar. Né? Outra coisa, quem são os alunos mais difíceis da escola, dessa classe? O Zezinho 1, Zezinho 2, Zezinho 3. Então, vamos pedir ajuda para os tutores desses 3 alunos, para ajudar a que eles melhorem a parte disciplinar, né? Outra ação. Tá? Agora, professor, o senhor leu Pedagogia da Presença? Educação Interdimensional? Porque a gente percebeu ali que quando o menino lá, o Zezinho, aprontou uma boa, o senhor teve uma atitude, um comportamento, né? Que está diferente do que Antônio Carlos Gomes da Costa diz com relação à pedagogia da presença. O senhor leu? Não. Vamos combinar, então, fazer um PIAF aqui, que o senhor vai ler a pedagogia da presença para daqui a um mês, pode ser? É um mêsinho pequeno. Tá. Então, precisa ter observação em sala de aula para ser ajudado. Como é que ele vai ser ajudado se não tem observação em sala de aula? E não dá para fazer junto? Não é? Pode falar, Inês. É a professora Agnes, de língua portuguesa, tá? Pode ficar aí, Agnes, eu giro o notebook aqui para você. Só sentadinho. Oi, Agnes. Oi, tudo bem? Boa tarde de novo. Guzo, eu tenho uma questão.
Como o nosso aprendizado ele é em espiral, ou seja, ele vai do mais simples para o mais complexo em todos esses 7 anos aí de frequência do aluno, e lembrando do que o senhor disse a respeito de 10 habilidades e 6 habilidades, não é mais interessante que eu ensine 6 habilidades com bons resultados e, seguindo o pensamento do aprendizado espiral, o meu aluno que não atingiu essas 10 habilidades agora, vá atingir neste mesmo ano ou no ano que vem, já com um pouquinho mais de aprofundamento? O senhor não acha que vale a pena eu trabalhar 6 habilidades e conseguir um resultado excelente do que 10 habilidades com resultado mais ou menos sofrível? Essa é a minha questão. Obrigada. Agnes, o ponto de partida é o currículo total do ano, certo? Eu tenho lá 20 habilidades, 30 habilidades, não sei, um número qualquer aí que eu preciso ensinar no ano. Está no currículo do ano, do primeiro ano do ensino médio, do 7º ano do ensino, anos finais, né? Está lá. E eu tenho que adequar esse número de habilidades e distribuir durante o ano. Então, eu tenho que pegar 20, dividir por 4 bimestres, né? E quem tem autonomia inicialmente para decidir isso é o professor da sua disciplina, é o professor de matemática. Ele que tem que adequar o currículo, o número de habilidades ao longo do ano. Se agora, se no ano pede 20 currículos, eu não posso ensinar 20 habilidades, eu não posso ensinar só 10. Eu tenho que dar um jeito para distribuir isso ao longo do ano, ao longo do ciclo, certo? Então, o que eu tenho que colocar lá no guia? O número de habilidades, mais ou menos de forma equilibrada, para cada bimestre que eu cumpra o currículo do ano. Tá? Agora, esse ponto importante no currículo espiralado, aprofundamento, ou passar superficialmente, ou preparação e aprofundamento, né? Termo que a gente quiser usar, isso é fundamental. Aí, que seja conversado entre os professores, principalmente da área no começo. Espera aí, professor de matemática, quais são as habilidades que você vai ensinar no primeiro bimestre? Aí o professor de física pergunta para o professor de matemática, o professor de matemática pergunta para o de física, pergunta para o de química. Por que tem que perguntar e fazer um alinhamento entre os professores da mesma área que o PCA precisa fazer isso? Porque isso aconteceu na escola da Cleide, ela pode contar um pouquinho, né? Que eu aprendi lá em 2014 uma tal de complementaridade entre habilidades. Então, o que acontecia nas escolas da Cleide e outras, e acontece, o que acontece? O professor de matemática ensina probabilidade depois do professor de ciências ensina genética. O professor de matemática ensina a equação do primeiro grau depois do professor de física, que ensina velocidade. O professor de química ensina, às vezes, tabela periódica antes do professor ensinar potenciação. O professor fica ensinando exercícios de física com textos antes do professor de português aprofundar o ensino de interpretação de texto. Tem professor de química e física que fica usando operações de matemática antes do professor ensinar aquelas operações em matemática. Então, se você trabalhar complementaridade, significa o quê? Dá para você mexer no currículo, porque o currículo é espiralado, para o professor de matemática ensinar uma coisa antes, depois o de física ensinar depois. O professor de matemática ensina uma coisa antes, depois genética
em biologia ser ensinada. Aí sim você tem um alinhamento entre as áreas não, as disciplinas inicialmente da mesma área, para que você tenha um guia de aprendizagem que exista a lógica da complementaridade entre as habilidades. Porque muitas vezes, vocês sabem disso, aquelas disciplinas que têm poucas aulas, que tem 1, 2 aulas por semana, normalmente eles têm muita dificuldade para cumprir o currículo, por exemplo. Por quê? Sabe por quê? Porque o professor de geografia precisa, às vezes, ensinar percentual para ensinar gráficos de geografia. Porque o professor no guia, não está no guia do professor ensinar antes por percentual do professor de geografia ensinar gráfico com percentual. Entendi. Só complementando o que eu estou falando, né, com relação a esse currículo em espiral, e com relação também às 10 questões, as 10 habilidades e 6 habilidades. Falando sobre qualidade de ensino. Eu sou essa professora que me preocupo mais com a questão do aprendizado do que com o número de habilidades. Então, quando eu estou ensinando adjetivo no 6º ano, eu estou pensando em caracterização. Quando eu estou ensinando adjetivo no 9º ano, eu estou pensando nas orações subordinadas, adjetivas, restritivas e explicativas. E quando eu estou ensinando no ensino médio, eu estou pensando na produção de texto dele para o Enem. Por isso que o meu foco é na qualidade e não na quantidade. Então, eu sou essa professora que dá as 6 habilidades, mas eu não me considero que eu não tenho gestão de sala de aula. Vamos lá, Agnes. Eu vou fazer um exercício que não é o que você está falando, mas para exemplificar. Eu preciso cumprir o currículo. Certo? No final do ano, eu tenho que ensinar 20 habilidades. Se eu ensinar só 10, e eles aprenderem bem as 10, eles vão tirar 10 nas provas. Só que eles tiraram 10 de 50% em que eles tinham que ter aprendido. Com excelência, né, Curso? Mas eles não aprenderam o que eles deveriam ter aprendido. Mas não é em espiral? Desculpa estar debatendo com o senhor, mas não é em espiral? Não, é espiral, mas ele tem que adquirir naquele bimestre 10, não atingiu 10, ele atingiu 8, mas no final do ciclo ele precisa aprender todas as habilidades do currículo, porque isso é excelência acadêmica. Concordo com você. No final do ciclo, o que é excelência acadêmica, Agnes? Excelência acadêmica é o menino chegar no final do ciclo tendo aprendido tudo que está no currículo. Se ele chegar no final do ciclo tendo aprendido 50% do que está no currículo, ele obtém excelência acadêmica? Não, mas ele tem 7 anos para aprender, né? Espera aí. Nós estamos falando do 5º ao 9º ano. Isso. Do 5º ao 9º, ele tem que aprender o que está no 5º até o 9º. Concordo. Tá? Ele precisa aprender. É importantíssimo, claro, você ter um aprendizado de excelência das habilidades, mas o programa Ensino Integral, a gente vai estar trabalhando outras coisas também, ele tem as aulas de nivelamento, tem as aulas singulares, tem as aulas de OE, tem as aulas eletivas, justamente para garantir que isso aconteça. Concordo. Porque, Agnes, a gente está falando da aula regular, tá? Agora, para a aula regular funcionar direitinho, para que você consiga cumprir o currículo, para que você garanta que o aluno aprenda, é um pré-requisito que as aulas de nivelamento funcionem bem. Se as aulas de nivelamento funcionar bem, o que é aula de nivelamento? Porque você conhece alguma escola que o menino chega no 1º ano do ensino médio e aprendeu tudo até o 9º ano? Não. Isso não existe. Não existe. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer uma avaliação diagnóstica de entrada do 1º ano do ensino médio para verificar quais são as habilidades de anos anteriores, aquelas essenciais, que os meninos precisam recuperar
urgentemente para poder aprender as habilidades das aulas regulares que dependem dessas anteriores. Concordo com o senhor. É isso. Eu já vou ter presente. Então, o nivelamento, se ele não funcionar direito, a aula regular não vai funcionar direito. Mas, mesmo tendo um bom nivelamento, Agnes, mesmo tendo uma boa aula regular, você concorda que no final do bimestre, algumas classes terão alunos que não adquiriram todas as habilidades essenciais ensinadas do currículo? Sim, eu vivo isso. E aí, por isso que tem aulas de orientação de estudo, Agnes. Porque aulas de orientação de estudos, elas têm o objetivo principal de ensinar técnicas inovadoras de aprendizagem para, se existirem defasagens, habilidades não adquiridas nas aulas regulares, aquelas essenciais, as aulas de OE precisam recuperar estas habilidades. Por quê? Se não recuperar estas habilidades não adquiridas nas aulas regulares, aquelas essenciais, no bimestre seguinte, os meninos não vão aprender as habilidades essenciais do próximo bimestre que dependem destas aqui do primeiro bimestre. Então, aulas de OE é para recuperar, se existir, defasagens não adquiridas nas aulas regulares com técnicas inovadoras de aprendizagem. Ok. Luz, eu quero passar a palavra para a minha colega professora Lourdes, que ela também quer conversar com o senhor. Pode ser? Tá bem. Agora, para me chamar de senhor, tá, Agnes? Senão eu paro agora. Obrigada pela atenção, tá? Obrigado. Boa tarde, Guzo. Oi, Lourdes. Tudo bem? Então, Guzo, só fazer uma complementação, é que você, bem dizer, você respondeu a metade do que eu ia... Né? É que, assim, como a gente trabalha em espiral, o que, né, eu estava querendo conversar, explicar, é que, assim, em algum momento, o aprendizado ele vai voltar quando é espiral, ele volta. Que, às vezes, deixei Lourdes, deu uma cortada, Lourdes. Lourdes, dá para você repetir? Cortou um pouco. Focaliza a Lourdes melhor. Ela tá... Não, tá aqui. Tá aqui, não quero aparecer, não. Voltou? Tudo bem? Voltou? Voltou, Lourdes. Repete a pergunta, por favor. Não, não é pergunta, não. É que, assim, vocês estavam conversando, eu estava... Cortou de novo, pessoal. Espiral, por ser no espiral, o que acontece? A aprendizagem ela acaba voltando. Então, por isso que a base ela tem que ser bem feita para que eu possa, na hora que fazer o espiral de novo, pegar aquele ponto que deixou ou em defasagem ou com alguma dificuldade para poder suprir o que ele não está conseguindo aprender. Entendeu? Então, porque alguns assuntos, por exemplo, pegando reprodução, eu não posso, eu vou trabalhar ela em várias formas, né, durante o tempo, e aí eu consigo ir trabalhando as fases, o que está acontecendo, né, aquilo que deixou de aprender, aquilo, então, mas o modelo espiral, ele vai fazendo isso, né, em algum momento ele entra de novo em contato com alguns assuntos, e aí você consegue trabalhar, tá? Então, assim, o que não pode, se no meu ponto de vista, né, o que não pode realmente é aquilo que a gente estava conversando. Tem que ser 6, as habilidades têm que estar concretizadas mesmo, para que ele tenha a condição de, né, depois de acompanhar. Porque De avançar. Senão... isso mesmo. Agora, Lourdes, voltando à pergunta da Elis, né, que é aquele ponto lá. Por isso que é necessário estar registrando. Espera aí, essa habilidade aqui ainda não está totalmente consolidada na minha aula do primeiro ano, do segundo ano, etc, etc. Tem que estar registrado ainda, que lá na frente alguém vai ter que retomar. Precisa ter um registro de quem adquiriu, quem está acima, abaixo do básico, no básico, no avançado, para depois, lá na frente, quando vocês estão monitorando o currículo, vocês estão monitorando os guias, de vocês falarem, precisa reforçar isso aqui que não foi reforçado lá no primeiro bimestre, ou precisa reforçar no guia desse ano, porque lá no ano passado essa habilidade está com dificuldade. Precisa ter registros, precisa ter evidências para retomadas de rotas. A Luz aqui está concordando, Guzo.
Só para retomar, tá? Só retomando o horário também, os professores saem às 16, são 3h40, 3h39. Você falou de uma boa gestão de sala de aula, tá bem? Vamos lá de novo colocar pimenta na nossa relação. Sobre a ótica do PEI, o que seria uma boa gestão de sala de aula? Uma boa gestão de sala de aula é quando a gestão de sala de aula está lá evidente, está claro, que os princípios pedagógicos do PEI estão sendo praticados. Pedagogia da presença é praticada na sala de aula. Pedagogia da presença, segundo Antônio Carlos Gomes da Costa, é uma das principais ferramentas de trabalho do professor do século XXI. Pedagogia da presença é a pedagogia mais importante para a educação de um aluno, principalmente aquele mais necessitado, que foi o que Antônio Carlos mais fez, estudou. Pedagogia da presença é um bom dia, é um abraço, é um aperto de mão, é um sorriso, é um sinal. Né? Pedagogia da presença é você penetrar na vida do estudante, saber o que está acontecendo, o que ele precisa, principalmente. Pedagogia da presença não tem hora marcada. Pode ser qualquer hora, principalmente a hora que o menino mais precisa. E também Antônio Carlos fala que pedagogia da presença precisa estar junto, grudada com a aplicação da educação interdimensional. Então, Antônio Carlos também fala que o educador do século XXI, ele precisa também levar em consideração as outras 3 dimensões do ser humano e do aluno. Porque na escola se ensina o cognitivo, que é o logos, a primeira dimensão do ser humano. O logos é o cognitivo, é o racional, é o pensamento. O menino precisa aprender. Então, a gente já na escola tradicional, o logos que é trabalhado, o aprendizado. Então, Antônio Carlos fala que, além do logos, o educador da escola do ensino integral, ele precisa praticar, antes de estudar, né? E depois praticar, considerar, respeitar as outras 3 dimensões do ser humano. O patos, a dimensão dos sentimentos, das emoções, das sensibilizações. Então, é importante o educador levar em consideração a dimensão patos, sabendo o que o menino está sentindo hoje. O que ele está sentindo hoje? O que está acontecendo com o Zezinho hoje que o cachorrinho dele está doente? Né? Então, hoje, ele está muito preocupado, porque está muito... O sentimento do Zezinho naquele momento tem que ser considerado para atingir o Zezinho. Então, o que faz aquele menino ficar emocionado? O que faz ele não ficar emocionado? O que toca o coração dele? Então, na educação da escola ensino integral, o educador tem que considerar também a dimensão patos. E também a dimensão eros, que é a dimensão das funções, segundo Antônio Carlos. O que motiva esse menino? O que faz ele se comprometer em fazer as coisas? O que faz ele ficar entusiasmado pelas coisas? O que o faz ficar desinteressado na minha aula? Então, a dimensão eros, o educador tem que levar em consideração, conhecer o menino o suficiente para saber o que motiva, o que desmotiva, quem motiva, quem desmotiva. E também a dimensão mitos. O que esse menino acredita? Nos segredos do bem e do mal, da vida e da morte. O que esse menino acredita? O que faz ele se movimentar no seu lado espiritual? O que toca ele? O que não toca? Então, educação interdimensional, pedagogia da presença, pedagogia
da presença e educação andam juntos na sala de aula. Não é só na sala de aula, é no corredor, é no pátio. Pedagogia da presença é pular corda com as meninas. Pedagogia da presença é bater uma bolinha com os meninos. Pedagogia da presença é dar um sinal de positivo para o menino que fez um gol. E aquele menino que está com dificuldade, porque a sua autoconfiança está baixa. Agora, na sala de aula, aplicar a pedagogia da presença e educação interdimensional é a base. É a base de uma educação. É a base de uma gestão de sala de aula. Para quê? Para ensinar os meninos a praticar os 4 pilares. Então, se eu pratico a pedagogia da presença, se eu pratico a educação interdimensional, para ensinar os meninos a praticar, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser, sem pedagogia da presença, sem educação interdimensional, isso fica mais difícil. Agora, com elas, fica muito viável. Ao mesmo tempo, para ensinar o menino autonomia, saber fazer ele se virar sozinho, para que ele seja competente e aprenda tudo que ensina na escola. E também ser solidário. A partir do momento que o menino é autônomo, competente e solidário, se atinge o objetivo da escola, no final do ciclo escolar, com a prática dos princípios. Tá? Ok, vamos mais uma pergunta difícil. Não, mas eu terminei ainda. Mas, então, antes de você terminar e complementar, porque você está aprofundando, senão você não vai conseguir responder minha pergunta e a gente não vai conseguir terminar. Como que eu vou praticar a pedagogia da presença, Guzo, numa sala que não me ouve? Por que a molecada não ouve? Por que a molecada não ouve? Por quê? Por que ele não ouve? Então, vamos lá, gente. Por que a molecada não ouve? O celular é mais interessante? Espera aí, senão ele não ouve. Problemas socioemocionais. Desculpa te interromper, Gus, como você estava se aprofundando no Então, posso continuar? Por que ele não ouve? Então, vamos lá. Por que ele não ouve? Porque Antônio Carlos Gomes da Costa fala que para você atingir o protagonismo juvenil do jovem, é necessário superar 3 fases. A fase da abertura, a fase da reciprocidade e a fase do compromisso. Só repetindo, abertura, reciprocidade e compromisso. Ok. Só que essas 3 fases, além de conquistar a excelência acadêmica do menino, também serve para fazer uma boa tutoria, para fazer um bom acolhimento, para desenvolver e consolidar um bom relacionamento com o jovem, um relacionamento positivo. A fase da abertura é a fase que você se abre para o estudante. Você compartilha com ele as suas experiências. Você compartilha com ele as suas vitórias, o seu sucesso, os seus obstáculos, as suas frustrações, os seus fracassos, de quando você também era jovem como ele, e os atuais. É você compartilhar com ele o seu sonho, o seu projeto de vida. E Antônio Carlos afirma que quando você faz o seu processo de abertura com o educando, é consequência natural o educando também fazer o seu processo de abertura. Quando ambos fazem os seus processos de abertura, vem a próxima fase, a fase da reciprocidade. Antônio Carlos define que a fase da reciprocidade são as trocas singelas
de pequenas interações. São as trocas dos pequenos nadas. O que são os pequenos nadas? É um bom dia, é um aperto de mão, é um abraço, é um sorriso, é um sinal, é um olhar. São os pequenos nadas. E as trocas dos pequenos nadas são elas que classificam a construção de um relacionamento positivo. E quando isso acontece de forma consistente, passamos para a próxima fase, a fase do compromisso. Um com o outro. De atenção, um com o outro. De cuidar, um com o outro. De zelo, um com o outro. De compromisso, de ajuda. De compromisso, de desenvolver um ao outro. Tem um exemplo muito legal da Terezinha, diretora da Escola Marisa de Mello. Anos iniciais. O ano passado, a Terezinha chegou na escola triste. E estava lá no pátio. Aí um baixinho de 7 anos chegou e falou para a dona Terezinha: Terezinha, dona Terezinha, posso falar com a senhora? Não. Pode. É importante eu tenho que falar com a senhora. Um baixinho de 7 anos. Vamos lá na minha sala? Vamos. Lá é um lugar ideal, né, para a gente conversar. Aí o baixinho sentou na cadeira, a mesa aqui, né, baixinho. Dona Terezinha, eu preciso falar uma coisa importante para a senhora, viu? Sabe por quê? Porque hoje a senhora chegou na escola, no pátio, eu fiquei observando a senhora. Normalmente a senhora é muito divertida, muito alegre, conversa com todo mundo. E hoje, me parece que a senhora está triste. É verdade que a senhora está triste? É verdade. Estou triste. Você percebeu? Percebi. Então, dona Teresa, eu só queria falar uma coisa para a senhora importante. Se a senhora precisar de ajuda, estou à sua disposição. Um baixinho de 7 anos. Ele fez pedagogia da presença, o baixinho fez. Fez educação interdimensional, levou em consideração os sentimentos, as emoções da dona Terezinha, né? O comprometimento da dona Terezinha. Ele fez 4 pilares? Fez 4 pilares. Fez protagonismo? Fez. Fez tutoria? Fez. Para diretor. Né? E se mostrou solidário. Então, lá, na época da pandemia, vocês faziam a busca ativa, não faziam? Sim. Para trazer a molecada para assistir a escola. Agora, vocês precisam fazer uma busca ativa, presencial, com pedagogia da presença e educação interdimensional, para ajudar a molecada a desenvolver os 4 pilares. Então, o que vocês precisam fazer? De novo, os princípios. Praticamos todos na escola. Para chamar a escola da molecada. Porque a gente sabe que não é só a escola de vocês, pessoal. Está todo mundo reclamando que a molecada veio diferente, veio desinteressada, vieram agressivas, desinteressadas e tudo mais. Então, o que mais se precisa hoje fazer na escola é a busca ativa da tutoria, da gestão da sala de aula, trazendo para eles, oferecendo para eles pedagogia da presença e educação interdimensional. Então,
Se a situação, não sei o quanto está difícil para vocês, mas se a Cleide pudesse falar, ela falaria assim: não valeria a pena fazer um acolhimento no meio do ano, antes de começar o segundo semestre? Fazer um acolhimento que se trabalhe acolhimento, acolher os meninos, atender os meninos com pedagogia da presença, educação interdimensional, feito pelos jovens acolhedores e também parte dos professores, para tocar as 4 dimensões deles, tocar o sentimento, o coração deles, e procurar fazer e descobrir e fazer atividades que desenvolvam o comprometimento deles, a motivação deles. Oi, Elis. Gus, a gente tem 5 minutos. Você não quer finalizar aí com os nossos professores? Senão eles me ficam olhando de cara feia. Tá bem? Finalizar o quê? O que você quer que eu finalize? Sei, dá um tchau. Um bom final de semana. Pessoal novo principalmente. Calma, pessoal. Oi, Elis, o que falaram aí? Eles estão rindo, eles estão calmos. Estão rindo. Estão sem cabelos. Pessoal novo, calma. O primeiro ano do ensino integral, para quem chega, é muito difícil, muito difícil. Muitas coisas novas, muitas coisas diferentes, mas tenha calma, confia aí, né, na equipe gestora, né, na Elis, no Silvio, né, confiem neles, porque são pessoas, primeiro, profissionalmente muito competentes. Paguei para ele falar isso. Né? São pessoas muito competentes, e eu posso dizer para vocês, assim, bem de uma forma transparente, quando o Instituto Realiza Brasil elegeu a escola Robert Kennedy como uma das escolas, que são poucas, né, que o Instituto Realiza Brasil trabalha, foi por conta, né, do crédito, né, não só dos resultados atingidos pela Robert Kennedy, como também para a gente aprender um pouco com a escola Robert Kennedy, né? Então, vocês estão numa boa escola, tá? Ô, Guzo, eles estão pedindo aqui um novo encontro com um novo tema. Um novo tema, mas já conta a qualidade e quantidade. Por exemplo, nas avaliações externas, nós temos aí como referência Pernambuco e Paraná. Piauí. Essas 3, nós temos aí poucas habilidades trabalhadas, porém a qualidade de ensino muito grande. Então, lá, um pouco é muito, os alunos têm bons resultados. Quando a gente pega a AP, nós temos a mesma... Dá para pedir para ela falar do microfone? Mas Fala no microfone. Lança com um novo tema. Um pouquinho só. Ô, Guzo, eu vou dispensar os professores, a gente fica aqui, tá? Tá bom. Tchau, professor. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Final de semana! Obrigado igualmente para vocês. Tchau. Oi? Então tá. Então, espera um pouquinho só. Tem 2 temas aqui, se você permitir, Guzo, para a gente estender, tá? Pode, eu vou claro. aqui um professor. Um pouquinho só. Qual foi o tema? Próximo tema. Como chegar no aluno. Ele estava falando no final. Com a qualidade Tá com a qualidade esperada do currículo. Isso. esperada do currículo. E ou muito Antônio Carlos. Isso. Você citou muito Antônio Carlos, né? Então a dificuldade é essa: como chegar no aluno com a qualidade esperada pelo currículo, sob a ótica do Antônio Carlos da Costa. Isso. Olha que difícil. Você vai ficar com o cabelinho branco. A outra pergunta lá com ele. Gente, eu não terminei aqui, dá licença. Se apresenta. Oi, Guzo, boa tarde. Eu sou a professora Adila de Língua Portuguesa, tudo bem? Tudo. Nós focamos bastante no ensino fundamental. Eu estou
Só um instante. Cortou um pouquinho, cortou um pouquinho. Eu estou aqui na Escola Robert Kennedy desde 2016. Então, eu tive sempre as séries finais, nonos anos e primeiro e terceiro ano do ensino médio em língua portuguesa. E o que eu observo nos alunos? Então, eu sou uma professora muito curiosa, e nós aqui realizamos um estudo pegando como referência a educação do Piauí, Pernambuco e Paraná, onde nós temos aí as referências. E o que eu observo nas avaliações desses estados? Que eles estão mais preocupados com a qualidade do ensino do que a quantidade de habilidades. E quando eu pego as avaliações externas deles, o que eu observo? Eles contemplam 3 vezes a mesma habilidade em 3 desafios diferentes e dificultando o grau, nível médio, difícil e fácil. Quando observamos as APs, vem nesse mesmo nível. Nós temos lá no currículo 10 habilidades a serem cumpridas no bimestre, porém as APs, ela pega mais o foco, ela pega uma habilidade que contempla em 3 graus, médio, fácil e difícil, para perceber se o aluno realmente conseguiu entender aquela habilidade. E aí eu também trabalho na prova do Enem, e no Enem também traz esse desafio. Ele traz a mesma habilidade, propondo 3 desafios diferentes, que é o médio, fácil e difícil. Como nós, como educadores do Estado de São Paulo, também podemos aderir de forma, buscando a excelência do ensino, em especial no ensino nono, nas séries finais do nono ao terceiro ano. Então, eu gostaria muito que fosse debatido e pegando referência esses 3 estados que nós usamos já na nossa escola. Quando a gente pega as habilidades externas, nós realizamos o cruzamento e nós não estamos distantes, só que nós precisamos aprender a trabalhar para que nós conseguimos a excelência, em especial no ensino médio. É só essa o meu assim, é como tema futuro. Posso te adiantar o seguinte, tem lá na internet, que a Cleide que recomenda isso, tá? Cleide, entra no ar aí, tá? Tem a métrica TRI. A métrica TRI. Isso, chamada exatamente. Então, tem lá na internet como se faz isso. Você já ouviu lá? Sim, eu já olhei, inclusive, no primeiro momento que nós tivemos as ADCs e ADEs em 2019, tinha algumas siglas que nós não conhecíamos. Aí sentou eu, a Elise e outros professores de língua portuguesa, e nós fomos identificar essas siglas para tentar cruzar com as nossas habilidades que eram codificadas. E nós conseguimos realizar isso. Então, nós identificamos que a mesma habilidade em uma prova de desafio, em especial nas avaliações externas, vamos colocar aí o nosso foco, a AP, ela vem exatamente dessa forma. Ele propõe a mesma habilidade com 3 desafios diferentes para a gente verificar se realmente o nosso aluno ele conseguiu chegar à excelência e atingir essa habilidade, o que diferencia do currículo. Agora, eu fico um pouco ansioso ou preocupado quando vocês falam de ensinar melhor e ensinar menos. Não é ensinar menos, é ensinar com qualidade. Então, eu quero chegar ao meu aluno, eu sempre falo, o resultado do professor é eu chegar no terceiro ano, ele concluir, ele chegar assim, eu consegui ingressar na faculdade devido aí por esses 7 anos que eu fiquei com vocês. Então, esse é o nosso resultado. Então, o aluno, ele faz a avaliação do nosso fazer docente todos os dias. Agora, os resultados do Enem, os resultados de Saresp, DESP, IDEB, etc., esses demais estados, seguramente eles ensinam todo o currículo. Todo o currículo focado em algumas habilidades que são essenciais. Eles não pegam sempre na suporte, eles estão nas essenciais. Isso. Então, quando se pega as essenciais, que é o que o aluno precisa saber na série ano e turma e ano que ele está, aí você consegue. Aí você só vai mensurar no nivelamento. Só que se eu levo uma dificuldade que ele teve no primeiro bimestre, eu vou carregar no segundo, vou carregar no terceiro, você pode ter certeza que ele vai chegar no ensino médio com essa mesma defasagem. É isso aí. Cleide, você está aí, Cleide? A Cleide quer passar. Cleide. Estou aqui, estou te ouvindo e te vendo.
Então, você não tem uma contribuição para ela? Olha, eu acho que é assim, eu ouvi tudo que todo mundo falou aí, né, hoje, eu não os conheço, mas eu acredito que a primeira grande confusão é no currículo espiralado. Trabalhar o currículo espiralado não é tão simples como se parece. Ele não retoma o assunto para que você verifique se o aluno adquiriu ou não a habilidade, ele retoma o assunto para que você aprofunde o assunto. Então, cada professor tem que trabalhar o currículo dentro da sua série, sem são 10 habilidades, desenvolva as 10, de maneira satisfatória. No outro momento, na sua fala, eu percebo, entendeu, que você está buscando avaliações externas, mas você precisa entender o que cada avaliação externa pretende, entendeu, lá no estado dela. Então, quando você propõe, por exemplo, você falou Piauí, Paraná e falou Pernambuco. Então, assim, cada estado tem um currículo. Essa é a primeira coisa. Quando você avalia por quê? Para quê? O que é que você quer saber? Então, pegar uma avaliação externa de um outro estado, talvez o que eles pretendiam, o que eles queriam, entendeu? Não é o seu objetivo. Então, de repente, fica assim, ó, você ensina de um jeito, certo? De acordo com o currículo do Estado de São Paulo, que você está acostumada, aprofunda dentro do currículo, traz a excelência acadêmica para a sala de aula, entendeu? Só que a avaliação lá tem um outro porquê. Eles querem medir outra coisa, entendeu? Só que, lá, a única diferença é que eles reconhecem por descritores. E esses descritores, para nós, é reconhecido como a sigla que nós temos do ensino médio, língua portuguesa, ano e série. Então, quando a gente vai pegar o descritor, corresponde à mesma habilidade. Então, o foco é o mesmo, fazer com que os alunos entendam e compreendam e atinjam as habilidades, que também é o nosso foco. Não, eu entendi, eu estou entendendo o que você está me dizendo, assim, ó, o foco que eles têm em termos de aprendizagem é o mesmo, mas quando ele elabora a avaliação deles, entendeu? O que é que ele quer analisar no ensino deles? Resultado igual nós, né? Nós somos uma escola de resultados, então eu preciso de resultados para mensurar e mostrar que meu trabalho está dando certo. Concorda? Não, eu concordo com você, só que assim, ó, quando você prepara uma avaliação, tá? Você sabe por que você está preparando aquela avaliação. Sim. Então, um professor consciente, eu trabalhei com aprofundamento, então eu sei o que eu vou pedir. Por exemplo, eu não sei se você concorda comigo, eu acho que quem prepara a FUVEST fica sentado pensando, isso o professor não vai dar. E ele põe aquela questão na FUVEST. Porque as questões da FUVEST, se você olhar, tem horas que dá vontade de dar risada. O que ele está querendo? Eu sei o que ele está querendo e você também sabe. Ele quer a autonomia do estudante. Ele quer saber o estudante que estudou sozinho, fora da sala de aula. Porque o protagonismo e a autonomia do Isso, em autonomia, ele está procurando isso. Então, ele quer alunos autônomos, que vão estudar sozinhos. Então, é mais ou menos por aí. Então, eu acho que, assim, trabalhar a sua avaliação, entendeu? Você preparar a sua avaliação para atingir o objetivo que você quer. Qual é o objetivo? Qual é a sua excelência? O que para você é excelente é para mim? O que a sua escola busca de excelência? Entendeu? Entendi. Então, com a sua experiência, eu gostaria, se tivesse uma próxima oportunidade, que nós trabalhássemos exatamente a questão da qualidade do ensino e atingir os nossos resultados e as nossas metas. E uma outra coisa, quando o Gus falava, na fala do Gus, eu me sinto até privilegiada, porque tudo que foi posto aqui, eu acho que todos nós colocamos em prática. Lógico, com algumas defasagens, temos que aprender todos os dias, mas nada do que você colocou, Gus, nós não fazemos aqui. Aliás, nós vamos até mais além e eu fico contente que nós estamos no caminho certo.
E a gente só precisa aprender a trabalhar a qualidade do ensino, atingir o meu aluno com qualidade e atingindo aí com excelência as habilidades para manter os nossos resultados. Mas, de imediato, é só isso, viu? É um tema, assim, que é importante para nós e principalmente para nós, professores, independente da área aqui. Tá bom? Legal, parabéns, viu, professor? Legal, muito legal. E como eu já falei, a escola Robert Kennedy já é uma excelente escola, né? Sim, nós aqui, nós trabalhamos em conjunto. Aqui não tem quem é novo e quem é velho. Acho que os que chegam, assim, eles conseguem adaptar muito fácil a toda a realidade. Eu sempre falo, nosso aluno aqui tem nome e sobrenome, então a presença a pedagogia da presença está aí. Nós temos vou até te falar rapidinho, nós temos um aluno autista, o Everton. Quando ele chegou aqui, ele nem falava. Ele nos conhece, ele conhece os 16 professores da disciplina pelo nome. Puxa, e isso nos emociona. Um aluno autista, que não sabia nem sentar. Então, isso nos emociona. Então, a nossa pedagogia da presença está chegando também naqueles alunos de inclusão. E eu tenho aí como referência hoje, no 3º ano do ensino médio, o Everton. Ele entrou um aluno e está saindo um aluno transformado. E legal. É muito isso aí, até pela produção que a gente tem dele, o histórico, do 6º ao 3º ano. Parabéns, viu? Mesmo, viu? Parabéns. Tchau. Tchau. Deixa eu finalizar aqui. Oi, Guzo. Oi, Cleide. Eu também fiquei assim, a gente já tinha trabalhado, né, a questão do currículo, até a nomenclatura, que alguns, eu prestei atenção, chamam aspiral, outros espiral. A gente já trabalhou isso em 2019, né, como funciona o currículo de São Paulo, como que liga socioemocional com cognitivo. Eu estou vendo que vai ter que ser retomado novamente, que ainda tem professor confundindo, tá bem? Mas, assim, eu estou muito feliz com a presença de vocês, e vocês ouviram, né, que a gente quer de novo. Tá bem, Guzo? Muito obrigada, tá, pela disposição, tá bem? Eu acho que você não me viu, mas eu fiz seu curso também, tá? Ah, é? Só que o meu nome não é Elisa, Elisa é apelido. É Elisama Lima Escapacherri. Escapacherri, isso. Você não está participando das lives, né? Não estou, Guzo, eu terminei agora um MBA. Então, eu estou no módulo 2 agora. Ah, tá bom. Terminei o módulo 2 ontem à noite. Estou retomando tudo e está sendo muito bom, porque eu estou relembrando muitas coisas, esclarecendo muitas dúvidas, tá? E como eu terminei a MBA, tinha que apresentar uns trabalhos, eu me enrolei um pouco este ano, né? Aí eu queria voltar para a sala de aula, o povo não deixa. Ninguém deixa, ninguém me quer em sala de aula, então tá difícil. Mas o curso vai ficar disponível até o final do ano, tá? Sim, então agora a gente vai ter umas férias aí, eu concluo, tá bem? Mas depois eu vou querer ter uns debates aí com você para você esclarecer também alguns pontos. Não, entra lá na live, lá você vai contribuir bastante nas lives, tá? E no Telegram também, tá? Tá bem. Cleide, muito obrigada, viu? Adorei conversar com você. Pelo visto, você tem uma experiência enorme. Eu gostaria de conversar e debater mais, né? Para a gente trocar aí umas figurinhas. Tá bom? Eu acho, Elisa, assim, eu não conheço sua escola, tá? Mas eu acho que eu retomaria, como você disse, né? A questão do que é espiralado, juntar com a fala do Guzo, que foi bem apropriada, né? Dizer que você tem que cumprir o currículo da melhor e maior forma possível, entendeu? Não só 6 habilidades quando você tem 10, você tem que cumprir 10 com excelência, né? Retomar isso, e eu acho que eu retomaria o assunto avaliação. Pessoal, só para finalizar, eu vou parar a gravação aqui só, tá? Tudo bem. Só parar, mas pode continuar. Então, eu retomaria, viu, Eli, se pode, se